ao Caixinha de Histórias. Hoje a nossa história é de um urso muito preguiçoso que se chama Em Cima e Embaixo, de Janete Esteves. Esse urso só pensava em dormir. Ele era filho de um urso que tinha muitas terras e ele herdou essas terras do seu pai, mas ele não fazia nada, só queria dormir. Perto dali morava também um coelho que já havia tido muitas terras e havia sido bem rico, mas ele às vezes entrava em algumas confusões, aprontava, apostou com uma tartaruga, perdeu a aposta e perdeu todas as suas terras e teve que vender para o seu vizinho, o urso. E a dona Coelha um dia começou a se queixar: Mestre Coelho, os nossos filhos estão com fome, nós precisamos fazer alguma coisa. Então a dona Coelha e o mestre Coelho botaram a cabeça para funcionar e bolaram um plano. Então, o plano era de conversar com seu urso para eles poderem plantar nas terras dele e dividir meio a meio tudo que eles plantaram. Então, eles foram até o seu urso e, para variar, o seu urso estava dormindo. Então, o seu coelho acordou o seu urso e fez a proposta: seu urso, eu gostaria de fazer uma plantação na sua terra e aí nós podemos ser sócios. Você fica com a metade e eu fico com a outra metade. O que você acha? E o seu urso, tá bom. Então, eu trabalho, o coelho falou, e você dorme. E o seu urso achou bem legal essa ideia. Então, o seu coelho falou: você pode escolher. Você quer ficar com a parte de baixo ou a parte de cima? Então, queridos, existem alguns legumes que nascem embaixo da terra. Por exemplo, cenouras, rabanetes, beterrabas. E em cima da terra só nasce a folhinha. Então, o seu urso pensou: eu fico com a parte de cima, ele falou. E o seu coelho disse: então tá bom, negócio fechado, eu fico com a parte de baixo. E saiu para comprar as sementes. No outro dia, o coelho e toda a sua família começou a sua plantação. O coelho plantava, a dona coelha aguava e todos capinavam. Enquanto a plantação crescia, o seu urso dormia. E chegou o dia da colheita. O coelho então foi lá na casa do seu amigo urso chamá-lo para pegar suas verduras. Ei, amigo urso, acorde, acorde! A plantação já está colhida. Venha pegar a sua parte de cima da colheita. Então o seu urso olhou e viu uma montanha de folhas perto da sua varanda e do outro lado várias cenouras, várias rabanetes, várias beterrabas e ficou muito chateado. Disse: seu coelho, você me enganou? Você ficou com todos os legumes e eu somente com as folhas? E o seu coelho lembrou ele: mas você escolheu a parte de cima, eu escolhi a parte de baixo. Então o urso, bem zangado e meio sonolento ainda, disse para o coelho assim: ah é? Então dessa vez eu fico com a parte de baixo, seu coelho, e você fica com a parte de cima. E o coelho disse: negócio fechado, e foi embora. No outro dia, a família do seu coelho começou a plantar, a regar, a cuidar de toda a plantação. E enquanto isso, o seu urso dormia. E a plantação crescia e chegou a hora da colheita. Então a família do coelho foi lá e chamou o seu urso, que continuava dormindo. Amigo urso, já está na hora da colheita. Venha pegar os seus legumes. Lembre que dessa vez você escolheu a parte de baixo. Então o seu urso levantou, meio sonolento,
e olhou e viu perto da sua varanda um monte de raiz e falou: Seu coelho, o que são essas raízes? Eu escolhi a parte de baixo. E aí o seu coelho falou: Então, eu fiquei com a parte de cima. Aí ele mostrou as alfaces, os brócolis, os repolhos. E aí o urso ficou furioso novamente. Você me enganou de novo, seu coelho, porque você ficou com a parte de cima e eu fiquei com a parte de baixo, só as raízes. A partir da manhã eu vou ficar com a parte de cima e com a parte de baixo. Então o coelho disse: negócio fechado, amigo urso. Tudo bem. Tchau, pode dormir mais um pouquinho. E foi embora com a sua família, comprou as sementes, semearam, a dona coelha aguava, todos capinavam. E enquanto a plantação crescia, o seu urso dormia. E mais uma vez chegou a hora da colheita e o coelho foi chamar o seu vizinho, amigo urso. Amigo urso, acorde! Já é hora da colheita! Venha ver a sua plantação! E o seu urso, meio sonolento de novo, olhou e viu uma montanha de folhas verdes perto da sua varanda e viu que do lado do seu coelho existiam muitas espigas lindas, maravilhosas. E ele falou: Como você me enganou novamente? Eu falei que eu queria a parte de baixo e a parte de cima e você ficou com as espigas. E aí o coelho falou: Então você escolheu a parte de baixo e a parte de cima e eu fiquei com o meio, que são as espigas. O urso já estava ficando muito bravo e disse assim: Chega! Eu não quero mais negócios com você, coelho e sua família. A partir de agora, eu mesmo vou fazer a minha plantação. E o coelho voltou para casa com a sua plantação e deixou o urso lá. E o urso foi se virando. Sim, e a família do coelho, com o lucro das verduras e legumes e milhos que eles colheram, ele conseguiu comprar novas terras para poder plantar mais coisas e até abrir uma barraca de legumes para vender. E eles continuaram bons amigos e vizinhos, mas negócios? Nunca mais. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Que não devemos ser preguiçosos como o urso, que só queria dormir. E também que na nossa vida estamos sempre plantando e colhendo. Por isso nós devemos plantar coisas boas, amor, bondade, generosidade, gentilezas. Sabe por quê? Porque com certeza aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, gostaram dessa história? É muito legal, né? Não esqueça de curtir o nosso canal, a nossa página, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Não esqueça, caixinha de histórias. Beijo! Beijo!